Ok? Deixa eu... Ok, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos reunir aqui através da internet para considerarmos esses assuntos tão importantes. Pedimos a unção do Teu Espírito, que Ele nos conduza, nos dirija em toda a verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, vamos fazer um apanhado geral aí do que a gente tratou nas 2 últimas semanas. Vai ser rápido, tá? Porque eu quero ver se a gente avança no nosso estudo. Tem muita coisa para a gente ver, para a gente debater, né? Conversar. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, um instantinho. Ok. Bom, então para a gente começar a nossa conversa hoje, queria fazer uma recapitulação breve aqui. Bom, nós estamos estudando, né, aqueles versos do capítulo 11 de Daniel. E no nosso estudo a gente chegou no verso 11 e 12, que é a descrição histórica, né, da Batalha de Ráfia. A famosa Batalha de Ráfia, talvez a maior das batalhas das guerras sírias, né? O maior conflito que houve dentre as guerras sírias, ou as guerras dos Diácodos, entre o poder, ou entre os poderes do sul e do norte no tempo do Império Macedônico, ou dos gregos, né? E aqui nós temos um gráfico cheio de linhas aqui, né? Mas basicamente o que nós falamos, eu queria fazer alguns... Tá tendo algum... Eu vou botar no mudo aqui para não interferir, tá? Então, fazer algumas pinceladas aqui nos pontos importantes, né? Então, obviamente, foi uma batalha entre o norte e o sul. E a batalha de Ráfia, nós vimos que ela está conectada com a batalha anterior, né? Com essa batalha anterior em 222, que na verdade foi a batalha de Ráfia foi simplesmente uma retaliação a essa batalha aqui, que eu não lembro o nome dela, mas se deu no ano 222, onde o rei do norte aqui, Antíoco, ele acaba saindo vitorioso, né? Então a batalha de Ráfia foi uma retaliação a esse conflito. Então todas essas guerras elas acabam sendo um curto espaço de tempo e são guerras de retaliação, né? Nós vimos que a palavra Ráfia, ela significa sarar, curar, restaurar. Nós lidamos um pouco com essa questão. Nós vimos no verso 11 ali que existe a palavra cólera, no verso, né, que o rei do sul ele sai com cólera para atacar o rei do norte. E nós identificamos que só existe um outro lugar na Bíblia, em Daniel 8, se eu não me engano, verso 7, que usa essa palavra cólera também dentro desse mesmo contexto, né? E ali é uma referência a como Alexandre o Grande ataca os persas. Fizemos essa conexão, né? É interessante que mesmo depois de muitas décadas, Alexandre ele volta com muita cólera para se vingar do que Xerxes havia feito aos gregos, a Atenas, no caso, na época, como uma vingança, como uma retaliação. Mas já haviam passado várias décadas, quase 100 anos. Talvez ele tenha usado aquilo como uma propaganda, como um motivo aí inventado talvez para retaliação, né? Mas o fato é que a história diz que foi essa uma das razões que Alexandre invade a Pérsia e acaba conquistando o Império Persa, né? Então essa palavra cólera é bem interessante, tá? E aí nós vimos algo muito importante também, que é a questão de que essa região de disputa
tá? Eu vou colocar o mapa aqui para nós vermos. Essa região de disputa aqui, chamado Coal-Syria, né? Ou essa região aqui, ela é chamada a porta de entrada, tá? A porta de entrada para a Síria ou para o Egito, né? Então era uma região geopolítica estratégica para ter acesso ao mar, né, ao mar Mediterrâneo, e também ter acesso ao norte e ao oeste, né, ao sul, ao oeste, acabando, quando você passa pelo Egito, você teria acesso à Líbia, à Etiópia, né, e nós sabemos que existia muita riqueza na Etiópia, então era uma região estratégica geopolítica. Então, na verdade, quando eles estavam lutando por essa região, era uma luta geopolítica. E o que havia no centro dessa região chamada Coal-Syria na época? Uma cidade chamada Jerusalém, né? Na verdade, a Palestina ela estava ali, né, situada ali nessa região, a Judéia, né? Então, quando nós falamos da Terra Gloriosa, nós sabemos que é uma tipologia que é usado no Antigo Testamento para se referir à Palestina, à Judéia, né? A região da Palestina. E nós sabemos que, ao fazermos essa aplicação para os nossos dias, Deus também tem a sua terra gloriosa hoje, né? Então, o ponto que eu quis trazer é que esse conflito que envolve essas batalhas entre os diáconos, o foco principal era essa região da Coal-Syria, onde a terra gloriosa se localizava. E é muito interessante, quando a gente começa a fazer a aplicação, nós vemos que, ainda assim, nas batalhas no nosso tempo, de certa forma, ela também tem como objetivo a Terra Gloriosa, né, que é os Estados Unidos da América. Para aqueles que não sabem, a Terra Gloriosa, o assunto da Terra Gloriosa no livro de Daniel, é um assunto de muita controvérsia, de controvérsia antiga. Talvez uma das primeiras controvérsias que você vai se deparar ao estudar os últimos versos de Daniel 11 é a Terra Gloriosa. A gente até a chamava antigamente a gloriosa controvérsia, né? Porque muitos adventistas ainda acreditam, e estudiosos, né, cristãos estudiosos, acreditam que a Terra Gloriosa, mencionada no verso 41, não é uma referência aos Estados Unidos, mas sim uma referência à igreja. Então, quando o rei do norte entra na Terra Gloriosa, é como se o rei do norte estivesse conquistando a igreja. Então, e nós fizemos essa distinção lá no início, né, quando eu mostrei para vocês que a Terra Gloriosa ela é diferente do Monte Santo e Glorioso. Tá? Então, nós precisamos entender essa diferença. O ponto aqui é que a Terra Gloriosa aqui em debate é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, como país, a gente sabe que é o grande império mundial hoje, desde 1798, quando o quinto império da profecia bíblica entra cai, né? Entra em falência, em decadência, um outro império, que é os Estados Unidos da América, aquele cordeiro com 2 chifres, né? Em Apocalipse 13, ele começa a ascender ao poder. E até hoje nós vivemos sob o domínio da América. Sabemos que ela é a potência mundial, econômica, militar, né, cultural também. Os Estados Unidos espirra, todo mundo fica gripado. Né? Os Estados Unidos começa a comer uma comida nova, todo mundo quer importar aquela comida. Uma música começa a ser sucesso aqui, todo mundo então importa aquela música. Um filme é sucesso aqui, o mundo inteiro vê. Então é assim, é como se fosse realmente a porta de entrada não só para o Ocidente, mas para o mundo inteiro, né? Não é à toa que até hoje, e isso não vem de hoje, eu digo, e eu vou contar para vocês uma história logo, que o Rei do Sul ainda tem um interesse muito grande na Terra Gloriosa, e não é de hoje. Né? Então, fazendo a aplicação já para a gente começar a entrar nessas questões mais atuais, nós sabemos que o Rei do Sul hoje é a Rússia, né? Com a União Soviética antigamente se dissolvendo, sobrando a Rússia. Estudamos, né, a razão disso, né, pelas escrituras, e vimos ali as características do Rei do Sul vamos dizer assim, de uma forma muito clara na Rússia. Então a Rússia
ela tem um interesse muito grande, teve no passado e ainda tem no presente, eu acredito, em conquistar a América, né? E para aqueles que lembram a história, né, do Brasil, por exemplo, o que aconteceu na década de 60 no Brasil, né? E talvez a partir da década de 50, né, entrando nos anos 60, houve uma revolução, né, pós Segunda Guerra Mundial, houve uma revolução cultural muito grande, onde ideias que foram, vamos dizer assim, propagadas com muita força a partir de 1917 com a Revolução Russa, começaram a ser espalhadas pelo mundo, mas essas ideias não são de lá, elas já vêm lá do iluminismo francês. Por isso que é tão fácil a gente fazer essa conexão da França com a União Soviética, com a Rússia, né, vendo as características do Rei do Sul nesses dois poderes, porque eles são baseados nos mesmos ideais, nos mesmos princípios, né? E essa cultura ou esse pensamento cultural invadiu a América, né? E aqui nós falamos semana passada sobre o marxismo, por exemplo, né? Como que o pensamento marxista invade as universidades, invadem as escolas, né? E acabam formando, né, fazendo uma lavagem cerebral na juventude americana. Tá? E vamos falar um pouco do Brasil, porque talvez seja mais fácil para a gente se contextualizar, né? O Mas que que Gui, acontece? Gui, só Oi. uma parte. Só, por exemplo, um exemplo eu acho que bem marcante é o movimento hippie e o próprio Festival de Woodstock, que Uhum, foi uma martelada na estrutura familiar, né? exatamente. Amor livre, né? Exato. Fazemos o que queremos, vamos nos drogar, Exatamente. entende? Até então isso não existia. Exatamente. E isso é interessante porque a gente pode dizer, tá, mas qual que é a origem disso, né? Eu andei pesquisando há uns anos atrás, eu encontrei algo muito interessante, que a França, olha só, a França, lá na época da Revolução, foi um dos primeiros países, se não o primeiro país ocidental, a trazer o haxixe e a marihuana da África e do Oriente. Começaram a usar e fazer clubes de maconha, literalmente, clubes de maconha no centro de Paris. Né? Então, essa revolução, esse pensamento, essa apologia, né, à libertinagem, ao amor livre, às drogas, ela é a base da revolução. Né? Tanto é que a Bíblia, ela chama, e o Espírito de Profecia é específico com relação a isso, que é uma nova manifestação do poder satânico. Aquela besta que sai do abismo, a França, ela é simplesmente uma nova manifestação do poder de Satanás, com que ele vai enganar o mundo. E a gente viu isso se desenrolar ao longo das décadas. Né? Então, trazendo para o Brasil, entrando um pouquinho na história do Brasil, o que acontece lá na década de 60? Bom, eu estou escutando algum background noise aqui que está interferindo. Eu vou ver se eu acho aqui quem é. Ok. O que acontece? Esses jovens, né, cheios dessa nova ideologia, dessa nova cultura marxista, eles começam a balançar suas bandeiras e querer fazer uma revolução, né, querer a liberdade tão almejada, que na verdade é uma libertinagem, né? E a Rússia estava por trás disso. Né? A Rússia estava com seus olhos bem focados na América, especialmente na América do Sul. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a década de 60, ela se dá, né, 70 e 80, durante uma guerra fria entre as duas potências econômicas da época. Então, se a Rússia, se ela tomasse a América do Sul, era meio caminho andado para ela chegar até a Terra Gloriosa. Se ela tomasse o Brasil, é 90% da América do Sul. Né? Então, é por isso que foi o interesse tão grande da Rússia no Brasil.
E o que acontece? Esses bandeiras vermelhas começam a fazer essa revolução. Por trás dos bastidores, nós temos aí, né, os pensadores marxistas, e aqui é muito importante nós entendermos e lembrarmos disso, que o que foi usado nessa época foram as universidades, a educação, né, a educação como porta de entrada a esses jovens. Me parece que a história não há nada novo debaixo do sol, né? Hoje os jovens, mais uma vez, tentando fomentar uma revolução, né, cultural no nosso tempo, né? E aí o que acontece? Um golpe militar. Por que aconteceu o golpe militar? Bom, a minha visão, eu sei a visão de muitos, mas poucos escutam isso na história, é que os militares, eles tiveram que dar o golpe para proteger o Brasil da influência soviética. Se eles não tivessem dado o golpe militar e colocado um fim naquela baixaria, nós talvez seríamos uma nova Cuba, né? A grande Cuba da América do Sul seria o Brasil, né? Inclusive, algo fascinante aconteceu semana passada. Vocês sabem que a minha avó faleceu no começo do ano e a mãe, ela foi com a Gabi, com a família, a ajudar a organizar o apartamento, a limpar e tudo mais. E a minha mãe encontrou uma carta que o meu avô tinha escrito para ela 50 anos atrás. E olha só que interessante, porque na carta, o assunto principal da carta era política. Por quê? Porque a minha mãe, como estudante de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, começou a sofrer críticas da família, que ela estava aqui, né? Dizendo que o Brasil era isso, o Brasil era aquilo. Então ela pergunta para o pai, por carta, antigamente não tinha esse negócio de e-mail, WhatsApp, né? Por carta, e aguardava ansiosamente a resposta do pai para poder entender o que estava passando. 16 anos, né? Não tinha uma visão política adequada, né, para poder defender os argumentos, né? E aí o meu avô escreve, e ele guardou uma cópia dessa carta, e ela encontrou. O que ele fala nessa carta? Depois eu pedi um scanner para minha mãe me mandar, depois de repente a gente compartilha essa carta. É fascinante, ele basicamente diz as razões, na visão dele, obviamente, né? Isso é 1971, 2, né, por ali, alguns anos depois da Revolução, tá? E ele explica, com a visão da época, exatamente aquilo a leitura que eu tenho hoje, por exemplo, né? E eu nunca falei com meu avô sobre isso, nunca tive a oportunidade, o privilégio de falar com ele sobre isso, né? Então eu achei fascinante como realmente aquele documento veio para comprovar, né? Que realmente, ok, foi um golpe, houve talvez censura, houve perseguição, tudo, mas dos males o menor, como se diz, né? Era necessário fazer algo para que o Brasil não caísse nas rédeas, nas redes dos russos, né? Então, isso é só um exemplo para nós vermos que, assim como antigamente, na época dos macedônicos, a Terra Gloriosa era o centro das suas batalhas, era a grande porta de entrada para o Oriente e para o Ocidente, os Estados Unidos da América, a Terra Gloriosa moderna, também é considerada a porta de entrada, né? Seja culturalmente falando, tecnologicamente falando, né? Seja o que for, é a porta de entrada para o mundo, para o Oriente e para o Ocidente também. Ok? Então, eu só queria abrir esse parênteses e colocar essa questão importante sobre a Terra Gloriosa. Muito bem. O que mais que nós vimos aqui? Vimos que o Rei do Sul, né, essa batalha de Raf, ela está conectada com os filisteus, porque ela é chamada também a Batalha de Gaza, porque ela se passa nessa região de Gaza. Gaza era uma cidade dos filisteus, talvez a principal cidade, onde Sansão foi cegado, né, ele foi capturado ali,
Então isso já nos conecta com a história de Sansão, que lutou contra os filisteus, né? Que representa o povo de Deus, que tinha uma aliança de 7 tranças na cabeça. Nós vamos olhar essa história de Sansão para ver o que a gente pode extrair relevante a essa história. Nos conecta também com a história de Golias, que era um filisteu também, né? E nos conecta com a história de Uzias, um outro rei do sul também que, assim como Ptolomeu, se eleva no seu coração, entra no templo para oferecer sacrifício, nós vimos que Uzias também comete esse mesmo erro. Ele se engrandece no seu coração e quer entrar no templo para oferecer incenso. Da mesma forma que Ptolomeu foi atacado por um mal súbito, Uzias ele é atingido pela lepra na sua fronte, né? Então, algumas coisas importantes aí que a gente falou, ok? Na semana passada, nós começamos a olhar algo muito interessante com relação a essas 3 últimas batalhas aqui em foco, né? 1798, 1989 e essa batalha de Ráfia, que seria a próxima. E nós fizemos uma analogia com a tripla aplicação profética. Você junta as características do número 1, do número 2, e depois você consegue identificar ou determinar o número 3. Eu queria colocar aqui algo muito importante que talvez não tenha ficado claro na minha fala, mas eu queria deixar bem claro hoje. Tá? É uma coisa que veio essa semana para mim, assim, talvez isso não tenha ficado claro. Quando nós falamos Antes de entrar nessa questão, alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Ok. Bom, então quando nós falamos dessa tripla aplicação profética, nós usamos a história de Elias, os 3 ais, né, das últimas 2 trombetas, e a história de Roma como ilustração. Tá? Então, Elias, você tem o Tesbita, você tem João Batista e você tem o terceiro Elias, descrito em Malaquias capítulo 4, que se aplica ao povo de Deus nos últimos dias. Então você junta as características do primeiro Elias com as características do segundo Elias, você determina as características do terceiro Elias. Os 3 ais é a mesma coisa. Você tem o primeiro ai, que é referente ao Império Otomano, né? O segundo ai, também referente ao Império Otomano, e o terceiro ai também junta as características dos 2 e você vai entender que vai ser o Islã, o terceiro ai, não tem como fugir disso. Roma, a mesma coisa, você tem Roma pagã, você tem Roma papal e você tem Roma moderna no livro de Apocalipse, e isso não tem como fugir, você junta as características da primeira com a segunda e você consegue entender a terceira. Porém, existe algo importante aqui que eu quero deixar claro. Quando nós usamos essa metodologia, essa técnica, né, de fazer essa tripla aplicação profética, em nenhum momento nós estamos olhando a eventos. Não são os eventos. As características aqui, elas são dos sujeitos, não dos eventos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Elias. Elias é o sujeito. Tá? Os eventos da história de Elias, o Tesbita, por exemplo, o Monte Carmelo, são eventos daquela história. Esses eventos, eles não se repetem. Por exemplo, se os discípulos estivessem escutando a Jesus, diz, João Batista ele veio no espírito de Elias. Tá, mas cadê o Monte Carmelo? Nós temos que ter um Monte Carmelo. Mas não teve Monte Carmelo. Certo? Não vai ter Monte Carmelo para nós. Os eventos, eles são eventos específicos para aquela história. O que nós estamos juntando aqui são as características do sujeito. Mesma coisa os ais, as guerras dos otomanos, as trombetas. Você tem batalhas no primeiro ai, você tem batalhas no segundo ai. Essas batalhas, elas não se repetem no terceiro ai, mas as características
elas se repetem. Da mesma forma, Roma. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos aqui esses 3 pontos, 1, 2 e 3, tá? Aqui, 1798, nós temos um evento aqui, certo? Temos um evento. 1989, nós temos um evento. Ráfia, nós temos um evento. Esse evento é marcado por uma batalha. Aqui nós sabemos que o Papa é levado em cativeiro. Né? Ele acaba morrendo em cativeiro. Aqui nós sabemos que essa batalha aqui, a propósito, aqui o rei do sul ganha, né? Em 1798. Aqui o rei do norte ganha. E aqui não tem cativeiro. Né? Aqui o evento é diferente, a batalha é diferente. Né? E aqui na última é um outro evento. Né? Aqui o rei do sul é que ganha. Então a gente não pode olhar os eventos e tentar pegar o evento 1, juntar com as características do evento 2 e tentar adivinhar o evento 3. E eu acho que essa é uma lição importante, porque nós, como seres humanos, a gente sempre tem a tendência de buscar entender os eventos, ou tentar buscar por um evento. Parece que um evento sempre vai atiçar a nossa imaginação. Parece que o evento ele dá aquele excitamento, né? E isso não é saudável. Até a busca por uma data, Gui. Eu ia chegar aí. Aí que foi o grande problema. Quando a gente começa a buscar eventos, aí você começa a buscar datas, e aí você começa a sair do trilho. Tá? Então, eu quero deixar isso bem claro, não é eventos aqui. Nós não estamos buscando eventos. O evento ele vai acontecer para marcar a profecia, mas ele não está no nosso controle. E talvez nós não tenhamos o encargo ou a responsabilidade de determinar evento. O que a gente tem que entender são as características. E é isso que nós estávamos trabalhando semana passada. Nós olhamos as características da Revolução Francesa. O que levou à Revolução? Quais eram os valores, os ideais ali ensinados? Como que isso acabou culminando em 1798? E aí depois nós vimos a transição dessas ideologias, desse sistema de valor da França para a Rússia. Como houve o intercâmbio cultural, né? Como que a Rússia serviu como um asilo, né? Como um refúgio para aqueles que estavam sendo perseguidos, né? Durante a Revolução. Né? Os pensadores, os filósofos. Como que Marx e todos esses estudiosos eles basearam seus ensinos em ideais de Jean-Jacques Rousseau, os revolucionários franceses. Como houve essa transferência cultural? Como que a Rússia ela promoveu os mesmos valores, pelo menos na primeira fase da Revolução, com Lenin? Que a Revolução ela teve várias fases, foram vários anos, várias décadas, né? Mas eu li uma coisa interessante essa semana, que todos os líderes soviéticos, desde Lenin, eles tinham um ponto em comum. Todos, da sua forma, tentando finalizar o trabalho que Lenin começou. Todos tentando promover aquele ideal que Lenin começou. E Lenin, nós vimos, ele era um marxista ortodoxo. O que significa isso? Que Marx, para ele, era como a Bíblia é para nós. Era a pura verdade. Né? Então, nós vimos que, assim como a França perseguiu a Bíblia, a Rússia, a União Soviética também, dizia que a religião era o ópio do povo. Nós lemos algumas citações ali do próprio Marx, dizendo que a religião era o coração de uma sociedade sem coração, né? que era... Eu nem me lembro as abominações que a gente leu, mas era algo assim terrível. Então, um ataque à religião, um ataque a Deus, à lei de Deus. E aí nós vimos que as duas revoluções também tiveram um ataque direto à família, que foi a segunda instituição que Deus criou no jardim. Né?
Então, inclusive Marx dizia que a luta entre o proletariado e a burguesia, a luta de classes, ela começava na família. Que a família monogâmica era o princípio da desigualdade. Olha só o absurdo, né? E que para nós vencermos, né, essa prisão, nós temos que vencer o conceito da família monogâmica. Justificando as traições dele, né? Exatamente. Né? Exatamente. É um baita de um hipócrita. Né? Então, são essas características que nós temos que entender. Tá? Não os eventos, mas as características por trás desses sujeitos. Porque aqui nós estamos estudando os sujeitos que se chamam Rei do Sul. Então, você pega as características do Rei do Sul, em 1798. Você junta com as características do Rei do Sul, em 1989. E aí você vai entender as características do Rei do Sul em 2021, né? Ou na Batalha de Ráfia. Tá certo? Eu pauso aqui para se alguém tiver algum comentário. Ok. Bom. E aí nós acabamos, semana passada, lendo um trecho de um grande satanista chamado Albert Pike, né? Onde... Gui? Oi? Ô, Gui, desculpa. A gente está aqui num brainstorm. A gente está aqui tentando... Compartilha com a gente. Se a questão assim, ó, será que agora, na modernidade, o Rei do Sul é um país ou ele representa um poder que, no caso, é a esquerda? Seria a esquerda? Porque essas características todas são de esquerda, né? Sim, são de esquerda, mas... Claro que tudo na escola de Marx, né? Por trás. Exato, exato. Então, antigamente, só para ver se eu entendi a pergunta, antigamente também era esquerda, né? E durante a Guerra Fria também era esquerda. Então, a esquerda ela sempre representou o marxismo, né? Sempre representou a ideologia soviética e não é diferente hoje. Então, eu acho que não. Sim, a esquerda, né? O marxismo, né? Como você queira rotular. Sim, é a manifestação desse poder satânico, o ateísmo, né? O niilismo, né? Tudo isso é a manifestação desse poder satânico. O hedonismo, né? Então assim, o objetivo, né? O objetivo ainda, eu leio a situação dessa forma. A Rússia ela ainda está engasgada com o que aconteceu em 1989. Ela está engasgada. E a gente sabe que o presidente da Rússia atual, e é um ditador aquele cara, ele não sei quantos mandados ele está ali. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como que ele é respeitado na Rússia. A cidade para ele passar. Tá? Ele é um ditador moderno, né? Então ele fez parte. Ele era um agente da KGB durante os anos da queda, da dissolução, né, da União Soviética. Então, se tem alguém que está engasgado, é esse cara. Né? Então, o que eu quero dizer é que nós temos, sim, essa ideologia sendo promovida, e eu ia chegar exatamente aí, porque o que Albert Pike disse na carta dele, escrita em 1870 e poucos, muito antes de tudo isso acontecer? Que haveriam 3 guerras, lembra? Ele descreve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, isso aos olhos de Satanás, obviamente. E ele diz que a Terceira Guerra seria o mundo islã contra o mundo judeu, e que nesse meio tempo, enquanto essas nações se exaurissem, né, nesse conflito, quem que ele soltaria no mundo? Os ateus.
Lembra que ele fala dos ateus, dos nihilistas, e que eles causariam um caos na sociedade. Um caos tão grande que a própria sociedade vai perceber que as consequências de se viver dentro de uma cultura ateísta ou ateia, né? Não sei se vocês lembram, a gente até pode, deixa eu ver se eu tenho mas a gente leu lá, vocês têm no celular também, eu mandei para vocês o link semana passada, mas basicamente ele diz assim, ó, libertaremos os ateus, né, os nihilistas, para provocar um formidável cataclisma social. Parece que a gente está caminhando a passos largos para esse cataclisma social. Tá? Cataclisma social que em todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto. Qual que é o objetivo de Satanás com isso? É que todos vejam o horror do ateísmo absoluto. Por quê? Porque a gente sabe que ele quer usar Roma para trazer todos aos seus pés. Porque o que diz aqui? Ó? Então, no último parágrafo, por toda parte, os cidadãos obrigados a se defenderem contra esses revolucionários exterminarão, né, esses destruidores, né, da civilização. Então, a gente vai chegar um momento em que esse ateísmo que a gente está vendo hoje, essa ideologia maluca que a gente está vendo hoje, vai chegar a um fim. Tá? E a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta estará... o espírito deísta é aquele que não acredita na Bíblia, basta a natureza, né, para revelar Deus. O espírito deísta, ele... que a partir daquele momento eles estarão sem bússola, sem direção nenhuma, ansiosos por um ideal. Então imagina, um cataclisma social, é colocado um fim nesse cataclisma social, essa sociedade sem valores nenhum, né? Com a libertinagem soltando as rédeas, né, da libertinagem. E essa sociedade está ansiosa por um ideal, mas sem saber por onde render sua adoração, receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à tona à opinião pública. Da onde que você acha que vai vir essa doutrina pura de Lúcifer? Se não do trono de Roma. Se não da adoração do sol. Gui, eu acho que o mais importante não é só a negação de Deus, mas a negação de toda e qualquer autoridade de Deus. Exato. Então, a partir de agora, pai pode casar com filha, pode ter 2 pais, o pai pode dormir com as 2 mães, né? Matar agora é possível, desde que eu esteja me defendendo, ou seja, é a completa negação dos 10 mandamentos, quando não existe mais pecado. Este que é o problema. Porque enquanto eu disser que eu sou ateia, eu não acredito em Deus, tudo bem. O problema maior é quando eu nego que Deus tenha uma autoridade e que tenha colocado uma lei moral dentro do cérebro humano. E sabe o que é assustador? Quando eu digo que não há mais lei, eu invado as mentes humanas. Então, agora tu podes fazer o que tu quiseres, porque não há mais pecado. E aí que começa o grande problema. Exato. Sabe o que é mais assustador para mim? É que é muito fácil para nós olharmos lá para fora e vermos o mundo entrando nessa sintonia, né? As multidões entrando nessa sintonia. Através das redes sociais, né? Você vê, por exemplo, que as redes sociais elas estão nas mãos de poucos e você só promove aquilo que está em alinhamento com o pensamento desse monopólio social. Então, se você vai colocar alguma coisa que não se alinha, você vai receber uma notificação. Opa, esse post não está de acordo com os nossos... Essa semana aconteceu que um membro da nossa família foi expulso do Instagram. Foi bloqueado a conta dele. Tá certo, né? Eles têm as razões, mas a razão que eles deram é que dizer, os posts que ele colocava não se alinhavam com as diretrizes do...
Agora, pornografia, pedofilia, pedofilia, eu não diria pedofilia, mas pornografia, né? Alusão à homossexualidade, né? LGBT, YZ, tudo isso aí vale. Né? Tudo isso aí pode, tudo isso é liberado. Né? Então, só para finalizar, Márcia, deixa eu só completar o pensamento aqui, eu já te dou a palavra. Então, o que mais me assusta não é ver isso na sociedade. O que mais me assusta é, por exemplo, ontem eu recebi um documento de um membro da igreja, tá? De um membro da igreja que se diz estudar a doutrina. E esses membros, ele não é o único, multidões estão indo nesse caminho, tá? Justamente negando exatamente o que a Tia Inês estava falando, negando a Deus, negando a autoridade divina, reinterpretando a Bíblia, tá? E eu recebi algo assim que me deixou de cabelo em pé. O pouco cabelo que eu tenho ficou em pé. Porque era basicamente uma alusão de que a palavra eunuco na Bíblia é uma símbolo, na verdade, uma representação da homossexualidade. Uau. Ou seja, o documento dizia que Daniel, um dos maiores exemplos de santificação na Bíblia, a vida pela qual nós temos que nos basear também, né? Obviamente Cristo, mas Daniel é um exemplo de santificação na Bíblia. Você não vê um pecado registrado da vida de Daniel. Daniel, ele era um homossexual na corte do rei, ou seja, ele dormia com o rei. Adventistas promovendo essas blasfêmias, esses absurdos. É isso que me assusta. Quando essa mesma ideologia que a gente está vendo lá fora entra dentro da igreja, e agora aqueles que se dizem cristãos, que eram para defender a verdade, são os deístas, são aqueles que não sabem para onde ir, estão sem rumo, sem orientação. Pois não, Márcia, pode falar. Então, eu penso assim, ó, essa questão, eu não quero desvirtuar a coisa e dizer, não é o rei da Rússia, não é isso. Mas a impressão que eu tenho é que esse poder, ele está muito, muito arraigado em todos os países, né? Claro. Esse poder de ateísmo e de libertário, exato, que na verdade é libertino, né? Inclusive nos Estados Unidos, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, ou seja, existe uma elite, aliás, global. Esse é um poder realmente que não é um país, mas é uma coligação, vamos dizer assim, das grandes empresas de mídia, a Big Pharma, né? A indústria poderosa, mais poderosa que existe. Ou seja, existe uma agenda global determinada, né? Agenda 2030 para 2030, inclusive, com uma série de características que fala muito como a fala do Rei do Sul, né? É isso que eu tenho a impressão, assim. A impressão é correta. A outra coisa que eu te dizer é que daqui a pouco tu vai ser derrubado, né? Que as tuas palestras no YouTube, estou dizendo. Isso aí eu não me importo. A gente pode claro, não precisa nem gravar, né? A gente pode. Claro que não. Imagina, mas eu quero dizer que. Mas essas mídias, elas são controladas, né? A gente sabe. E se tu não tá alinhado com esse pensamento, eles derrubam mesmo, né? Derrubam mesmo. Então, assim, eu concordo absolutamente. Isso aí está espalhado no mundo inteiro. Da mesma forma, talvez não de forma tão global como é hoje, por causa do poder das redes sociais e tudo mais, a tecnologia, mas na época da Guerra Fria, essa ideologia também estava espalhada. Né? Era realmente uma luta, um mundo bipolar, onde... Né? E hoje parece que a gente está numa bipolaridade de novo, né? Uma bipolaridade de valores, né? De ideais. E como nós falamos no estudo passado,
esses ideais que foram promovidos lá no passado estão sendo repetidos hoje, estão sendo promovidos de novo. Então, isso nos faz entender que, sim, são os mesmos valores, né, esse espírito da revolução, né? A gente sabe que a cor vermelha é o símbolo da revolução, e quem é o dragão vermelho, né, que foi o primeiro rebelde, o primeiro revolucionário no céu, né? Então não é à toa que aquele dragão é vermelho, porque ele é o pai da revolução, né? É ele que vai instiga esse espírito revolucionário. É a nova manifestação do poder satânico que surge na Revolução Francesa, né? Diferente do papado. O papado, ele era aquele lobo, né? Aquele lobo vestido de cordeiro. Esse não, esse é um lobo sem vestimenta nenhuma, né? Ele persegue assim abertamente, né? Sem máscara nenhuma, né? Então, eu achei interessante como que Satanás já no século XIX já sabia mais ou menos o que ia acontecer na história, como que ia se desenrolar as coisas, porque ele está também tentando destruir, né, o maior número de famílias possível durante todo esse processo. Claro que a gente não sabe todas as coisas, nem busca saber, porque não tem como a gente saber, mas o que a gente pode ver é que esses valores, eles de fato, eles se repetem. E a Batalha de Ráfia, o que quer que seja esse evento, que vai ser um evento, assim como 1798 foi um evento, 89 foi um evento, e um evento geopolítico, eu creio que Ráfia, ela precisa ser marcada por um evento de, vamos dizer assim, caráter geopolítico. Por isso que eu acho que precisa ter um país, precisa ter um poder geopolítico envolvido, porque a gente sabe que Roma, o rei do norte, é um poder geopolítico. Roma é um poder geopolítico. Então aqui nós estamos falando de uma luta entre o rei do norte, Roma, com os exércitos, né, os seus cavalos, cavaleiros e navios, contra o rei do sul, né? Então é assim que eu enxergo. Ok? Mais algum comentário? Bom, alguém lembra quando que foi a Revolução Russa? Talvez foi no início do século XX, 1917, um Perfeito. pouco mais, porque houve vários personagens ali, Lenin e outros, que realmente causaram na verdade, foi uma revolução atrás da outra, né? Isso. Que causou uma revolução maior. Então, ela começou no início do século XX. Perfeito, né? 1900 e pouco. A história marca, a Revolução, na verdade, marca o dia, o mês e o ano, né? 17 de outubro de 1917. Quando eu estava estudando hoje de manhã, eu estava estudando sobre isso, né? E isso me levou a um outro assunto. Eu nem planejava entrar nesse assunto, mas eu achei pertinente. Porque nessa mesma época, nesse mesmo ano, uma outra profecia satânica, que é a contrafação da nossa mensagem, ela chega na história também. Em 1917, naquele ano, que culmina no dia 17 de outubro, e aí eu fui abrir meu celular e disse, opa, hoje é dia 16 de outubro, que interessante. Amanhã seria 17 de outubro. Acontece o milagre do sol. O milagre do sol. Olha só. Alguém sabe o que foi o milagre do sol? Não foi a das pastorinhas lá? O milagre de Fátima. Exatamente. O milagre do sol, ou o milagre de Fátima, aconteceu no dia 17 de outubro de 1917. Exatamente no dia... Obviamente, a Rússia estava no calendário justiniano na época, né? Mas é o equivalente a 17 de outubro de 1917. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, para nós acabarmos aqui, um pouquinho sobre esses segredos de Fátima, né? Esses milagres,
esses segredos, essas visões que esses 3 pastorinhos tiveram em Portugal. Ok? E vamos ver que existem algumas coisas interessantes aqui para nós notarmos. Eu não queria entrar em muitos detalhes aqui, né, mas simplesmente dar uma visão mais geral. Tá? Então aqui, 1917, Os Segredos de Fátima. O Segredo de Fátima é uma expressão atribuída a um conjunto de revelações que ocorre durante alguns meses, né, a partir de maio daquele ano até outubro, apresentadas para 3 crianças portuguesas. Lucia dos Santos, na época tinha 10 anos, e os seus irmãos, Francisco e Jacinta, tinha 9 e 7 anos. Ou os 3 pastorinhos de Fátima. Tá? Então, é basicamente isso. Isso culmina, né, com a aparição, com o milagre do sol, o milagre de Fátima, onde centenas de milhares de pessoas, ou dezenas de milhares de pessoas presenciaram esse milagre, como nós vamos ver aqui no documento. Tá? E aí, durante esses meses, eles receberam mensagens de Fátima, né? Da Nossa Senhora de Fátima, que eram profecias pertinentes ao fim dos dias. Tá? Basicamente isso. Depois você pode ler no seu tempo aqui. Okay? A primeira parte, nós vamos falar primeiro e o segundo hoje só, porque é o que tem relevância ao nosso estudo. A primeira parte é uma visão do inferno. Ela tem uma visão do inferno. Né? Fala aqui, olha as palavras em negrito, né? Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Então é como se fosse as profundezas do abismo, né? Debaixo da terra. Mergulhado nesse fogo os demônios e as almas. Então aqui nós temos pelo menos dois sujeitos aqui, os demônios, né? Anjos caídos e as almas. E aí fala das brasas, né? Transparentes, etc. Flutuavam como um incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam. Então saía fogo e fumaça desse abismo, juntamente com nuvens de fumo, né? A fumaça saía desse abismo. E ela vai descrevendo, né? Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, graças à nossa boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, na primeira aparição, né? Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Então era uma visão pavorosa, né? Algo tremendo aqui que ela viu, esse abismo queimando com fumaça saindo. Né? E olha só como que ela conecta com a segunda parte dessa revelação. Essa seria a segunda parte, né, do segredo. Em seguida, levantamos os nossos olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Notem, o inferno é o destino dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, então, esses pecadores, né, que estavam no inferno, eles ofendem a Deus. No reinado de Pio VI, Pio 11, né, 11º, começará outro pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo pelos seus crimes por meio de guerra, da fome e perseguição à igreja, ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. Vou pausar aqui por um momento. Então ela faz uma visão do inferno, ela fala que essas almas elas estavam sofrendo, que eram pecadores, que eles ofendem a Deus, e então ela menciona quem? A Rússia. Então a quem você acha que essa
essa Nossa Senhora de Fátima está se referindo aqui? Qual que é a razão, né, dessas pessoas sofrerem nesse inferno, né, nesse abismo de fogo, né? Que pecados eram esses? Que rejeição era essa? Né? Que perseguição que ela está falando aqui, conectada com a Rússia? Interessante, não? E como ela incumbe, né? Ela dá faz esse pedido de que, para que tudo isso possa acabar, a Rússia tem que se converter. Vocês têm que consagrar a Rússia ao meu imaculado coração. E ali diz, se atenderem aos meus pedidos, e a Rússia se converterá. Então a Rússia aqui, ela precisa de uma conversão. Por que você acha que essa entidade está pedindo a conversão da Rússia? Queria saber a opinião de vocês. Não, por que essa entidade quer a conversão da Rússia? Por sujeição? É porque é o que está faltando para a Igreja Católica. Igual o Papa. Acabar com o ateísmo para facilitar a união global de tudo, das religiões. Eu, particularmente, não entendo muito, porque tanto o ateísmo quanto o catolicismo, tudo é dominado por Satanás, né? Então, o dele com ele mesmo, não sei. Nós falamos sobre isso semana passada. Final, eu perguntei para vocês, lembra? Entre o rei do sul e o rei do norte, quem que é o bonzinho, quem que é o malzinho aqui? Os dois. O problema é que o ateísmo é declarado. O ateísmo é declarado. O catolicismo é fantasiado de bonzinho. Mas é o mesmo demônio. Mesmo demônio. Por isso que Ellen White fala que esse poder, que é representado aqui pelo Rei do Sul, ele é uma nova o quê? É uma nova manifestação. É o poder de Satanás. Mas é uma nova roupagem, uma nova manifestação. Tá? Então, realmente, são controlados por Satanás. Né? Então, vocês estão vendo que a Rússia é uma pedra no sapato para Roma aqui? Dá para perceber, né? Então, o que precisa acontecer aqui para que, como Albert Pike disse semana passada, que a gente leu, para que a pura doutrina de Lúcifer possa ser espalhada pelo mundo? O que precisa acontecer? Então, ele fala desse cataclismo para acabar com o ateísmo. Se a Rússia for conquistada pela Igreja Católica, aí a Igreja Católica está com tudo, está com a faca e o queijo na mão, como se diz, porque aí o ateísmo vai ter sido conquistado e ela vai poder fazer o que ela planeja. E Perfeito. aí vai se concretizar aquilo que o Albert Pike falou. Perfeito. Qual foi o grande desejo de Lúcifer? Não era receber adoração? Como que ele vai fazer com que esses ateus adorem ele? Se não, né, manipular a sociedade dessa forma. Então a gente sabe que o ateu ele nada mais, nada menos é do que um autoadorador. Ele adora a si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Ele não reconhece diabo, ele não reconhece Deus, ele só reconhece a ele mesmo. Só que o ateísmo e o espiritualismo, eles andam de mãos dadas. Nós vimos isso no Egito, por exemplo, né? Quem é o Senhor para eu deixar Israel ir? Mas ao mesmo tempo eles, chama os magos aqui para eles fazerem os truques deles, né? Então o ateísmo e o espiritualismo, eles andam de mãos dadas, né? Então, para mim, me parece uma obra aqui muito inteligente, né? Onde você tem aqui
um grupo, né? Você faz uma revolução cultural através dos ideais marxistas, você causa famílias, você destrói as famílias, destrói o núcleo da sociedade, que é a família. Você causa um problema, vamos dizer assim, depois você vem com a solução. Qual que é a solução? A pura doutrina de Lúcifer, adorar o líder. Aqui está o líder, aqui está onde vocês têm que seguir. Isso é que vocês têm que fazer. É aquela ordem através do caos, né? Você cria um caos primeiro, né? Um cataclisma social, depois você vem vem com a solução. Que era o que você já queria implementar, mas se você implementasse de uma vez por todas, você não ia ter a adesão, né? O adeptos, adesão, né? Adesão suficiente. Então, é como se fosse um teatro mesmo, né? Gui, então o Papa falhou nessa conquista aí da Rússia, não é? Ele não conseguiu conquistar a Rússia? Não. Foi o que nós falávamos há um tempo atrás, né? Em 1989, eles acharam que a dissolução, dissolução, né, da União Soviética tinha sido realizada com sucesso. Mas o que a Bíblia diz? O alagamento, né, a enchente foi até o pescoço. Eles não mataram a cabeça. Não mataram a cabeça. E aí deixou eles para fora, e aí pronto. E aí deu tempo, aí fizeram aquele tratado de paz. Lembra o que aconteceu lá nos macedônicos? Fizeram aquele tratado de paz e a mesma coisa se repetiu. Depois o tiro vai sair pela culatra, né? Então, sim, falharam. Essa é a verdade, né? Falharam. Não, a Rússia não. Tanto é que a gente vê esses ideais até hoje aí, marxistas, cada vez tomando mais força, né? Então a Nossa Senhora também saiu de cena. Não, aí que está. A Igreja Católica, o lado conservador da Igreja Católica, eles acreditam que isso aí é uma profecia verdadeira. E é isso que eu quero finalizar aqui. Eu não sei, acho que o pessoal caiu lá, porque eu não vejo mais eles. Porque vai chegar um momento, eu falava com a B essa semana, em que a gente está vendo esses absurdos, né? Cada vez mais. Parece assim que a gente está escutando. O mundo católico, o mundo protestante, o mundo muçulmano estão só escutando. Parece que estão inchando. Vai chegar uma hora que isso aí vai explodir. E a hora que explodir, isso aí a gente chama guerra civil. A guerra civil. Porque não dá. Eles estão querendo impor coisas que é algo assim absurdo, tá? Com relação à ideologia de gênero, né? Com relação a tantas outras coisas e valores, eles estão querendo impor. E essa imposição, uma hora o pessoal vai cansar e vai se revoltar, né? Então, uma hora isso vai estourar. Dentro da Igreja Católica, não é diferente. Pesquisa no YouTube, vê o que eles acham sobre o Papa moderno. Vai ver a linha conservadora, o que eles acham de Francisco. Francisco é um liberal na visão deles. Eles estão vendo a Igreja Católica entrar em apostasia, se desviar, né? Então, vai chegar uma hora que essa classe, né, eles vão estourar. E isso vai ser problemático. Vai gerar problemas, vai gerar conflitos, né, maiores do que nós estamos vendo. Então, o que eu quero dizer é que a linha conservadora da igreja, eles acreditam que isso é uma profecia, que eles têm que cumprir isso aí, etc. Eu gostaria de falar uma coisa que realmente me assusta. Eu como mãe, eu imagino 3 criancinhas, né, saindo e presencio uma visão dessas. Essas crianças não podem ter tido uma vida normal, mentalmente falando, depois de presenciar um absurdo desses. Uhum. Não, e o pior é acreditar que isso veio de Deus.
esse pavor, esse terror, as cenas que essas crianças olharam, e a igreja, a autoridade universal, interpretar isso como sendo uma visão divina. Enquanto que essas visões estavam acontecendo, a Ellen White teve visões, ela foi levada ao céu. Ela teve visões do céu. E ela não queria mais sair de lá. E ela disse, eu não quero mais sair daqui. Né? E Deus disse, não, tu vais voltar e tu vais escrever para as pessoas o que tu viste aqui. E ela não queria sair de lá, de tão lindo que aquilo era. Esse é um ponto importante. Assim, o contraste, enquanto que Deus eleva, entendeu? Deus leva, o diabo leva essas 3 criancinhas para o inferno. Exatamente. E sabe o que acontece com 2 deles? A única que sobrevive até que vive mais é a Lúcia. Lúcia, As 2 outras morrem 1-2 anos depois. Exatamente. E a história diz que eles se martirizavam, eles jejuavam por períodos muito extensos. Tá? Eles viviam justamente nessa loucura mental. Ou seja, cometeram suicídio para parar de sofrer. Exatamente. E sabe o que é interessante? É que eles morrem no meio de uma pandemia. A gripe espanhola, que destruiu a Europa em 1918, destrói também 2 dessas crianças. Sim, a imunidade estava a menos 100. Exatamente. Tá aqui, eu ainda coloquei aqui. As 3 crianças, mas particularmente Jacinta, praticavam mortificações e penitências. É possível que prolongados jejuns a tenham enfraquecido a ponto de ter sucumbido à epidemia gerada pela gripe espanhola que varreu a Europa em 1918. Eu acho que não é por acaso que a gente está vivenciando uma pandemia que só tem comparação com a gripe espanhola. Foi a última pandemia mundial. E aqui nós estamos, novamente, no meio de uma pandemia, né? Estudando sobre o segredo, né? Essas visões de Fátima. Não foi Saul que, querendo saber, se aconselhou com alguém de um poder de baixo? Exatamente. Sabe, é uma coisa assim, para mim, tão óbvia que qualquer padre, qualquer freira entenderia que isso aí é uma falsificação e ninguém percebeu. É uma contrafação. Então, o milagre de Fátima, né, que foi a capstone, né, para finalizar aquele ano, no dia... na verdade, aqui diz dia 13, né? Foi dia 13. Eu falei 17 de outubro, mas não, foi dia 13 de outubro. Alguns dias antes da Revolução, no dia 17 de outubro. Mas no mesmo ano, 1917, né? É o milagre do Sol. Interessante é que a gente vai ter uma controvérsia sobre o dia do Sol também, nos últimos dias, vinculada à igreja, né? E aí fala onde foi essa visão e tudo mais, né? Diz que tinha de 40 a 100 mil pessoas, dependendo do escritor que tu procura, tu vai encontrar esses 2 números, né? Mas um evento tremendo. E o que acontece nesse evento? Eles veem lá, né, um disco, né, cobrindo o Sol, né? Muitos acharam que era a Lua, um eclipse, né? As chuvas pararam, as nuvens se dissiparam e ali apareceu meio que um sol meio opaco, assim, girando no céu. E aí diz que durou 10 minutos e pouco, né? E aí, depois desse evento, as pessoas começaram a relatar que estavam sendo curadas de enfermidades. Né? Depois de um curto intervalo de tempo, você tem várias manifestações e relatos de milagres que teriam acontecido nessas pessoas que estavam presentes, né? Então, depois de muitos anos, o Vaticano, eles beatificam os 3 pastorinhos, né?
confirmam o milagre de Fátima, fazem os protocolos lá, né? Colocam lá, então, como esse evento importante na história de Roma, né? Então, mas para mim o mais interessante é essa conexão da Rússia que nós vemos nessa história de Fátima. Como é importante para a Igreja Romana se livrar da Rússia, derrotar o Rei do Sul. Porque, lembra, amigos, a luta entre o Norte e o Sul não é a luta entre os Estados Unidos e a Rússia. Deixa eu repetir isso. A luta entre o Rei do Norte e o Rei do Sul não é um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. A luta entre o Norte e o Sul é a luta entre Roma Papal, que é o Rei do Norte, e o Rei do Sul, que é a Rússia, a antiga União Soviética. Esse é o conflito. Esses são os principais atores. O desvio que foi feito há um tempo atrás de querer dizer que porque os Estados Unidos, né, eram os exércitos de Roma, então era uma luta entre os Estados Unidos e a Rússia, talvez tenha desvirtuado um pouco o foco. Porque o Rei do Norte não é os Estados Unidos, e nunca foi. O Rei do Norte é Roma. Tá? Então, a Rússia ela continua ainda sendo uma pedra no sapato de Roma. E enquanto ela não for, eu digo, não só geopoliticamente, economicamente, mas os ideais que vêm de lá, né, o ateísmo, né, esses ideais que a gente falou tanto, enquanto isso não for extirpado e suprimido, né, Roma não vai poder ser bem sucedida nos seus planos de impor, né, os seus dogmas, né, as suas leis, etc. Tá bom? E também a Rússia está engasgado com o Rei do Norte, porque eles perderam um monte de países em 1989 também, né? Perderam, com certeza. Influência geopolítica. Por isso que eu penso que o evento que marcar esse marco profético, ele precisa ser um evento geopolítico, ele precisa ser algo que talvez seja até maior do que 1989. Porque a Batalha de Rafa ela foi maior que a Batalha de 222. Talvez foi a maior batalha das guerras dos diáconos. Então você imagina, vai ser muito fácil para nós reconhecer um evento que seja maior do que 1989. Você não concorda? Eu não vejo isso acontecendo sem que haja uma interferência da Coreia e da China, que são poderes extremamente fechados e que ainda impedem o avanço da obra de Deus. Então, eu acho que esses dois países teriam que estar juntos também. Envolvidos também, né? Certamente. Com certeza. Bom, temos muito ainda que investigar, né? E buscar. Como eu falei lá no início, aqui nós chegamos no momento em que é como se a gente estivesse abrindo a trilha, né? Com o facão aqui, cipó para cá, galho para cá, e a gente está tentando abrir o caminho aqui de acordo com o que a Bíblia nos revela, e olhando na história também, mas tentando se ater aqui com o que é revelado, né? Até para uma referência, se você quer ver o que a Bíblia fala sobre o abismo, você pode ler Apocalipse 9, verso 1 e 2, aqui 1, 2 e 3, né? Uma referência ao Islã saindo do poço do abismo, e ele sai com fumaça, então do abismo você tem fumaça, conectando com a visão aí de Fátima, onde ela vê aquele inferno saindo fumaça. Em Apocalipse 11, você vê a França saindo do abismo também. Então a Rússia aqui, que tem origem na Revolução Francesa, né, nesse contexto aqui, ela sai do abismo também, exatamente como ela está vendo na visão. Então, esses pecadores, esse inferno que ela fala aqui, obviamente é uma referência direta ao comunismo, ao socialismo soviético, russo, aos ideais marxistas, e etc. Né? Certo? Mais alguma outra questão? Alguma outra pergunta?
Então tá, eu vou orar, a gente desliga a gravação e a gente pode bater mais um papinho aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos momentos de reflexão, consideração e estudo. Tanta coisa, Senhor, para aprendermos e pedimos que o Senhor continue a nos orientar, nos dê humildade, sabedoria, discernimento para conseguirmos montar esse quebra-cabeça. E de forma especial que isso nos leve a ter um conhecimento maior de Ti, uma comunhão maior contigo, porque sabemos que a vitória já é garantida e nós sabemos que aqueles que são chamados, escolhidos, eleitos e eleitos triunfarão contigo. Que possamos ser numerados entre esses, é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém.